E, obviamente, como toda velocidade, causa mudanças. Mas, quais seriam essas consequências? E quem vai ser afetado por esse desenvolvimento todo? A primeira consequência dessa sociedade em rede é a formação de identidade e a socialização via internet. Então, por exemplo, desde saber se comunicar online até a receber o feedback. Então, sou eu emitindo uma comunicação e recebendo essa comunicação. Mas essa formação, ela está em processo. Então, é algo contínuo. Tá? Além disso, qual que é a influência da internet no que é subjetivo, no que é desejado? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você tem que escrever um bilhete para os seus pais, um bilhete para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua namorada, para alguém importante, seu irmão, seu colega. Você tem que escrever de maneira extremamente clara, porque você não tem outra forma de comunicação. Na internet, você tem como inserir figura, mas mesmo assim, você tem que ser claro porque, por ser uma comunicação extremamente rápida, você não vai ter como corrigir instantaneamente. Há uma responsabilidade com relação ao que é digitado. E aí, inclusive no campo jurídico. A gente não tem esse tipo de conhecimento, mas tudo aquilo que você escreve no seu e-mail é uma responsabilidade sua. Aquilo que você postou no Facebook é uma responsabilidade sua. Aquilo que você curtiu é uma responsabilidade sua, inclusive jurídica. Então, a gente não para pensar, porque, de novo, a gente não está no movimento. Nós estamos nesse processo de mudança. Nós não somos os pequenininhos que estão vindo dentro do processo. Nós estamos tentando entrar nele. Então, a gente não pensou ainda do que isso significa para a sociedade. Tudo é extremamente rápido, né? Nas redes sociais você conhece, você apaixona, você separa, né? Tudo num dia. Você se encanta, depois você fala não. Para início de conversa, aquilo que você vê que é visual, existe? Muitas vezes não. Não só porque eu posso colocar uma informação errada, como pode não corresponder com a realidade do ponto de vista de mudança, de filtro e assim sucessivamente. Então tem uma série de imagens, de informações e pensar sempre a internet quanto esse livro aberto. É você que tem que julgar se a informação é válida. Se eu estou numa sociedade que recebe e não julga, qual que vai ser o efeito disso? Qual que vai ser a consequência disso? Bom, isso vai me influenciar de alguma forma. Então, quando você abre lá uma rede, seja lá qual for, está falando assim, compre batom, depois eu vou ter que tirar essa parte, é uma marca, né? Compre. O que acontece? Chega um determinado momento, você está passeando na rua, isso é psicologia, isso é marketing, isso é tudo. Você fala, poxa, estou com vontade de comer um chocolate, o que será que eu vou comer? Batom. Tá? Então você passa a ser influenciado, tanto coisas boas quanto ruins, mas o certo seria você julgar perante aquelas informações que tem. Até porque você olha e não necessariamente, como eu disse para vocês, aquilo está claro. Então é você que tem que atribuir valor. Isso também ajuda com relação a culturas locais, né? Então, por exemplo, há tempos atrás houve ali uma ONG que foi ao Havaí prestar uma consultoria com relação ao efeito dos turistas na cidade. Porque a cidade, acho que é Honolulu, pertence aos Estados Unidos e lá
uma das determinadas situações, tem para os turistas a dança do hula-hula. Né? Aí veio essa ONG, fez palestras, então, você está trabalhando com um aspecto sexual e não um aspecto turístico. Tudo bem, passou. A população começou a se revoltar com relação aos luais, né? E falavam assim, a gente quer que acaba. A ONG voltou. Voltou lá e o que a ONG descobriu? Que isso não faz parte da cultura local. Quando a cidade abriu para o turismo, quanto ao desenvolvimento econômico, o que aconteceu? A gente tem que fazer alguma coisa para chamar os turistas. O que nós vamos fazer? Vamos colocar umas havaianas dançando hula-hula. Que boa ideia! Só que isso não compreende nenhum rito, nenhuma dança daquela cultura. Então, a presença de algo fomentado nessa geração passa a agredir a cultura. Pare e pensa com relação aos seus exemplos também. Né? E essa relação, inclusive, com a cultura local. Então, hoje, se você colocar aí, para qualquer pessoa que tenha acima de 35 anos, 40 anos, que tinha lá aqueles programas de televisão, a Ilha da Fantasia, que as pessoas desciam no hidroavião, aí a primeira coisa que recebia de uma menina de hula-hula, né, era um colar de flor. Nada sustentável, porque a flor morre, e aí, enfim. O que acontece? Essa é a imagem que as pessoas têm. Como é que você muda uma imagem? Difícil. É toda uma geração para modificar uma imagem. Então, esse só foi um exemplo, obviamente. Além disso, a marginalização, a confusão de identidade, a exclusão digital. E aí a gente pode falar, inclusive, do cyberbullying com relação à responsabilidade. Né? Pouca gente se dá conta disso que a gente acabou de dizer. Sou responsável juridicamente? Significa que se eu printar o seu e-mail, isso vira uma prova? Vira. Pergunte ao seu professor de direito. Tá? A confusão das identidades, né? Porque muitas pessoas nem são aquilo que elas de fato são, né? Então, eu de repente não gosto de algum atributo físico meu, eu ponho uma foto da Gisele Bündchen e falo que aquela é a Viviane. Mas eu estou usando a imagem da Gisele. E aí você para e pensa, quantos daqueles tem aí na sua rede? Né? Quantos daqueles têm essa desvirtuação aí da personalidade? Se eles são de fato quem dizem que são. É muito fácil, você está protegido pela máquina, não é? Você está protegido, eu posso ser quem eu quiser. Tanto que um estudo do Facebook, por exemplo, quanto rede social, ele fala que não existe, normalmente, um perfil por pessoa. Vocês sabem disso? Existem no mínimo 2. Em que a pessoa cria um fake dela mesma. Olha como a internet está mexendo com a cabeça. Vamos lá. Além disso, se eu trato tudo na internet, se eu trato tudo em meio eletrônico, como é que eu faço com as pessoas que não têm acesso? Eu tenho que investir em programas de inclusão digital. Mas é fácil? Não. Por quê? Porque precisaria de um esforço coletivo, inclusive da sociedade, de estar agrupando essas pessoas. Veja, não é difícil você ensinar de novo essa nova geração. Agora, vai ensinar da minha geração para trás. Como eu disse para vocês, é uma questão com relação à motricidade até. Sou eu com dificuldade de pegar um mouse. Sou eu para tentar entender o que o Word faz, o que o Excel faz. Já quanto o sistema em si. E a internet, então? Para entender que se eu colocar entre aspas, o Google vai selecionar melhor, foi um grande passo. Entende?
Vamos lá. Lembrar que tudo nessa vida tem consequências. E a sociedade tem. Quais seriam as tendências depois disso tudo? Bom, a primeira situação é o momento que a gente está vivendo. A gente ainda está nessa era da informação. Provavelmente ficaremos por um grande período de tempo, em virtude das mudanças que estão por vir. É uma era, como diz lá atrás Peter Drucker, ele fala que são mudanças inevitáveis. É melhor se aceitar que dói menos. Tá? Então vão vir cada vez mais mudanças. Pare e pensa com relação à sua vida. Como que você entregava um trabalho no ensino médio. Como você entregava um trabalho, né, no ensino fundamental. Agora, olha para os seus trabalhos. Olha para a sua forma de comunicação até aqui dentro. Como ela é? Muitas das vezes eletrônica. Tá? Então, estar atento, estar com mente aberta, estar propício a essas transformações é muito importante, porque elas ocorrerão, você querendo ou não. Só que você se dispor a torna tudo N vezes mais fácil. A evolução do mundo e a forma do trabalho. Bom, se antes eu tinha uma sociedade braçal na era industrial, eu passo a uma sociedade que precisa do pensamento rápido. Tá? Então, é muito importante essa sociedade ela trabalhar com criatividade, com solução, com proatividade. E a proatividade não só operacional, de pegar, levar, ir, mas também do pensar. Tá? Além disso, e mais do que nunca, aquelas expressões timing é tudo, tempo é tudo, de fato. Porque vai ser mais bem sucedido, melhor colocado aquele que estiver antenado, né, com o conhecimento em dia, mas principalmente que puder dar soluções rápidas. Essa dinâmica, né, com relação ao comércio e à comunicação, de novo, vamos voltar lá atrás. Se é um resgate, se é um comparativo entre uma sociedade e outra, volta lá atrás na sua infância. Você imaginou que um dia você ia comprar tênis pela internet? Aí você já imaginou um dia que isso ia estar tão desenvolvido que você ia comprar tênis e experimentar, e se não servisse, você podia devolver, que eles trocavam para você tudo pelo correio? Não, acredito que não. Você imaginou que um dia você teria uma biblioteca virtual? E que se você quer imprimir alguma página, você vai lá, compra os créditos e imprime? Somente aquele trecho? Então, estar conectado com essa dinâmica da comunicação e do comércio é crucial. Né? Isso tem desenvolvido e tem aumentado e vai cada vez mais. É só você ver, provavelmente, na Folha, no Valor Econômico, no Estadão, naqueles segmentos que falam do desenvolvimento de novas empresas, como às vezes ideias, né, mínimas com relação ao desenvolvimento de produtos ou mesmo desse próprio comércio de determinados produtos, né, faz desenvolver milhões. Essa diversidade do conhecimento, então, está antenada. Tomar muito cuidado com essa questão, porque eu não estou dizendo para você ir lá abrir uma página do seu provedor na internet, ver um extrato de tudo que está acontecendo no mundo, e aí você diz para mim, Viviane, eu estou antenado. Tá, não. Antenado significa que você entrou em cada uma delas e leu as reportagens. Inclusive, leu abaixo aqueles dizeres que está escrito assim, leia também, que são normalmente reportagens das reportagens, ou seja, de novo, a rede, essa comunicação. Hoje, até os meios de comunicação, se você puder, ou se você quiser, ou dispor de tempo, você consegue entender algo seguindo as reportagens nos links. É só você descer a página que você vai ver uma continuidade. Mas
ter esse conhecimento é muito importante, que agora, mais do que nunca, ele vai ter valor. Então, você passa a ter um profissional que tenha muito conhecimento, né? Que é muito importante ter cursos, ter diplomas, não parar numa formação. E você passa, inclusive, a atribuir um valor a isso. De que forma? Eu tenho antes o acúmulo de capital, né? Então eu podia dizer para vocês, eu sou rica, porque eu tenho 10 imóveis. Agora, mais do que nunca, a gente vai viver numa sociedade em que a informação é o valor. Então, não existe aquela ideia inicial de que eu fiz uma faculdade para parar. Não, você vai fazer 1, 2, 3, até chegar onde você quer atingir. Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, volta tudo de novo. Aí vai para um técnico, né, de áreas distintas, que é isso que vai formar o seu saber. Tudo bem? Bom, para finalizar, então a gente pode concluir que o aprendizado ele tem um valor imprescindível. O que seria imprescindível? Todas as vezes que eu fiz especialização, mestrado, doutorado, eu tenho um hábito de escrever o significado das palavras. Como vocês viram, eu comecei falando para vocês o que significava em latim sociedade. Mas o que significa isso, imprescindível? Alguém faz ideia? Oi? Importante? O que mais? Quem dá mais? Crucial? Essencial. Dei uma agora de graça, de lambuja para você. O que mais? Importante demais, né, André? Importante demais para atribuir uma qualidade. Então, eu estou dizendo para vocês que não dá para ficar sem. Mas não dá para ficar sem, não é um diploma, não é um certificado. Não dá para ficar sem a continuidade. Eu tenho 40, eu estudo há 33 anos, sem parar. Por quê? Porque eu preciso disso para lecionar. Mas, além disso, esse é o formato. Se você se voltar para os cursos, por exemplo, de AD, ou para outros cursos da FATEC em outros lugares, você vai encontrar muitas pessoas que estão voltando a estudar, ou que nunca pararam. Então, é necessária essa construção contínua. Até porque, lembra de novo do celular? Você não tem upgrade lá do sistema, atualização? Né? No seu computador, você não trocou lá? Você tinha o Windows 7, passou para o Windows 8, enfim. Então, você também precisa de uma atualização. Você também precisa de um upgrade. O seu conhecimento precisa de um upgrade. E um saber, assim, só de diploma na gaveta, ele não é um saber vivo. O saber vivo é aquele que é compartilhado, difundido, conversado. Além disso, é importante você se especializar. Né? Então, tentar unir aquilo que você conhece da academia com o mercado de trabalho. Tentar unir o teórico e o prático. As empresas devem esquecer da premissa de conquistar resultados, aí é difícil, né? Com baixos salários. Mas eu vou deixar de ganhar? Não. É uma nova mentalidade. Sou eu premiando? Não seria a palavra. Sou eu atribuindo valor para o meu funcionário para que ele produza mais, produza feliz. E aí eu passo a não ter faltas, não ter turnover, não ter problemas de gestão,
Pelo contrário, eu tenho um funcionário dedicado, né? Enfim, novas mentalidades. Além disso, a vantagem, né? Que hoje, quem tem conhecimento é quem tem poder. Por exemplo, você está querendo implantar determinado processo na sua empresa. Você desconhece o processo. Uma norma ISO, um selo. Quem que você vai chamar? Um consultor, um especialista. Essa pessoa vai lhe falar o que tem que ser feito. Essa pessoa detém o poder. Ela tem o conhecimento. Além disso, vocês estão vendo que todo esse processo vai causar uma mudança na condição humana, em que vai ser cada vez mais valorizado a capacidade de mudança, de adaptação ao meio, de criatividade, de busca de soluções, de pensar, de se empenhar, de se envolver. Vai falar assim, o que você está querendo dizer? Que a nova sociedade, eu tenho que ter a camisa da empresa só? Não, você tem que ter a sua por baixo. Mas é preciso empenhar-se. Essa é a nova sociedade. Quem se empenhar está dentro. Quem não se empenhar está fora. Talvez você já tenha ouvido essa frase de alguns dos seus professores: o mercado seleciona. E é dessa forma que ele vai selecionar agora. Bom, já que a gente está finalizando, vamos finalizar de fato. O que vocês acreditam que é o próximo passo? Quais são os próximos passos? Quais são os próximos rumos? Outro dia desse eu estava lendo o jornal e eu vi os rumos da seleção brasileira. Então, se a gente fala dos rumos da seleção brasileira, quais são os seus próximos passos? Em que era que a gente vai entrar agora? Ou ficaremos nessa era por quanto tempo? São respostas que a gente não tem como afirmar. Mas, mais do que nunca, a gente tem uma certeza de que é uma era, de que é um processo de mudança. E que é necessário ter pessoas abertas para esse processo de mudança. Capazes de revisar o sistema que eu falei, né? O upgrade que eu falei a todo momento. De se adaptar a novas tecnologias, a novas formas de gestão, a novas formas de trabalho. Essa é a nossa vida. Bem-vindos. Obrigada.